Jesus, ele, diversas vezes na Bíblia, Jesus, ele fala por parábolas às multidões. E existia até uma profecia sobre isso, que dizia o seguinte, que era para que aqueles que têm ouvidos, ouvissem, mas não entendessem. Então Jesus várias vezes, amada igreja, ele falou por parábolas, e aqui está mais uma. E Jesus agora ele fala sobre uma semeadura. Jesus ele está falando, irmãos, a respeito de uma semeadura. Quem é agricultor aqui sabe do que eu estou falando, de semear uma semente. Jesus ele está falando uma parábola, irmãos, a qual o povo daquela época entendia muito bem. Porque naquela época a agricultura era forte, era o forte daquele povo. O trigo, a cevada, se plantava azeitona, né? Não azeite, se plantava oliveiras, para que de lá tirasse o azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele começa a falar através de parábolas mais uma vez, e ele começa falando sobre a semeadura. O semeador saiu a semear, ou seja, alguém saiu a semear. Só que Jesus ele estava usando uma alusão, ou seja, uma comparação. Jesus aqui ele estava, amada igreja, falando sobre a palavra dele. Jesus ele estava falando sobre a palavra de Deus. O semeador saiu a semear. A palavra de Deus, ela, diversas vezes na Bíblia, ela é considerada como uma semente. Por exemplo, na passagem em que Jesus diz, olha, se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás ao monte, precipita-te daqui, e ele obedecerá. Como é que se adquire fé? Através da palavra de Deus. E como que recebe a palavra de Deus? Na semeadura, no coração. E quando você rega ela começa a crescer e começa a dar frutos. Então Jesus aqui, irmãos, ele usou diversas situações para ilustrar a semeadura da semente. O semeador saiu a semear. Louvado seja Deus. E ele, enquanto ele semeava, algumas sementes caíram no caminho e foram pisadas, e as aves do céu a comeram. Se você for para o versículo de número 9, Jesus ele tem a explicação da parábola, porque Jesus ele contou essa parábola e nem os discípulos entenderam. Nem os discípulos naquele momento entenderam. E quando os discípulos não entendiam, Jesus com amor, ele ia lá, chamava eles no canto e explicava. Jesus ele tinha um cuidado, irmão, de não deixar os discípulos com nenhuma dúvida. Jesus ele tinha um cuidado de deixar os seus discípulos, que mais tarde seriam apóstolos, e também outros discípulos que seguiam a Jesus, com alguma dúvida na cabeça. Porque a dúvida muitas vezes, irmãos, ela é algo que pode prejudicar a nossa caminhada. É por isso que eu sempre digo aos irmãos, tem dúvida? Procure a liderança, pergunte. Se nós não soubermos, vamos buscar sabedoria, vamos estudar, vamos ver. Se for um assunto muito complexo. Então, irmão, Jesus ele começa a explicar a parábola do semeador, e aqui ele usou as situações adversas em que foram semeadas essa semente.
Se você for para o versículo de número 10, 9 e 10, ele vai começar a explicar. Ele vai começar a explicar a palavra do semeador. E ele diz no versículo 12, no versículo de número 11: esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então Jesus ele começa a explicar para os discípulos: olha, a semente a qual me referi é a palavra de Deus. Irmãos, essa passagem aqui é a passagem mais fácil que tem de pregar. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Porque ele mesmo aplicou a parábola e ele mesmo explicou a parábola. Louvado seja Deus. Mas nós podemos arrancar mais coisas daqui. Então veja bem, a semente a qual Jesus se referiu é a palavra. A palavra, irmãos, ela foi semeada aqui nos Teobaldos. Ela foi lançada nos corações. Ela foi lançada, irmãos, a toda sorte de terra. A palavra de Deus, esta semente, ela não escolhe um lugar para entrar, para cair. Não, ela entra aonde este som está chegando, a semente está chegando. Aonde o vídeo chega com a palavra de Deus, a semente está sendo semeada. Mas quem está semeando, amados irmãos, não sabe qual é a terra que está caindo. Quem está semeando a palavra de Deus, o semeador da palavra de Deus, não sabe em qual terra a semente está caindo. Há terras que parecem férteis, que vão dar frutos, mas que às vezes não dá. Às vezes você vê uma terra fofa, e você vê uma terra ali bonita aparentemente, preparada para receber a semente, mas você planta e a semente morre. Mas olhando, você jurava que aquela terra ali ia dar bons frutos. Eu lembro que uma vez eu aradei uma terra, eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Meu pai me deu uma roça e disse o seguinte: está aqui o feijão, está aqui a máquina de plantar, aquelas plantadeiras, né? Está aqui o boi e o arado, se vira. Eu sozinho, com 11 anos de idade, para 12 anos, para dar 1 hectare de terra e plantar. Os bois eram bem treinados, bons, um aradozão novo, e eu mal conseguia segurar o arado. Vamos para a terra, vamos para da terra. Eu digo: eita, e aqui essa terra aqui, eu vou plantar e vai dar nada aqui, uns 3 a 4 sacos de feijão. Porque eu aradei a terra ficou bem molezinha, irmão. No ponto, plantei bonitinho, fui lá, limpei, tirei os matos. Mas quando eu fui colher, colhi meio saco de feijão. E detalhe, o feijão murchinho. Então a terra para mim ali, ela ia dar muita coisa. Se eu tirasse 2 sacos e meio de feijão, estava de todo. Eu tirei meio saco de feijão, me lembro até hoje. Vendi na época, se eu não me engano, por R$11. Era o dinheiro de comprar uma calça. Então, irmão, a semente que é semeada, que é a palavra de Deus, não sabemos em qual terra ela está caindo. E Jesus ele fala isso, ele fala: olha, a semente foi semeada. Só que uma caiu junto ao caminho. E aqui, irmãos, olha só a situação. Estes são os que ouvem a palavra, às vezes até de bom grado, ouvem a palavra, mas vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo.
Esse é o que caiu no caminho, foi pisado. Ou seja, a semente caiu no caminho, foi pisado, e ali onde está pisado, irmãos, não há como a semente enraizar. O caminho aonde passa pessoas não tem como plantar, porque é duro, é batido, é pisado, é como se fosse um chão aqui. Se você jogar uma semente na beira do caminho desse que vai para o rio, ela não nasce, e ela vai ali morrer, né? Começa a germinar, depois morre. Então, irmão, esse tipo de semente, esse tipo de coração, vamos dizer assim, que recebe a semente, que é comparado a um caminho que é pisado, ele não tem como a palavra de Deus se enraigar. E o diabo seduz e tira. Muitas vezes ouve com amor, com carinho a palavra de Deus, mas o diabo cega a pessoa de tal maneira que ela não consegue deixar a palavra de Deus enraizar dentro dela. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, esse tipo de coração, irmão, que a palavra de Deus também ele chega. Como eu disse, olha, a palavra de Deus ela não escolhe o terreno, ela é semeada. Simples assim. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Jesus foi claro. Pois aqui é aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, aceitam a Jesus, ficam na igreja, mas quando as tentações vêm, caiu. Acabou, desviou da igreja. A palavra foi semeada. A pessoa recebeu, até nasceu no coração o desejo de servir a Deus, nasceu no coração o desejo de estar na igreja, mas quando as tentações elas se afloram, quando começa a ficar além daquilo que ele consegue suportar, em vez de pedir força a Deus, ele vai conceder o desejo da sua concupiscência. Ele vai conceder o desejo da sua carne. Irmãos, tem muitas pessoas assim, que receberam a palavra, que ficaram na igreja um tempo, mas caíram na tentação. Às vezes numa tentação do adultério, às vezes na tentação de uma festinha no mundo, às vezes na tentação, irmão, de uma bebidazinha. Tem tanta vontade, irmão, porque que acontece? O desejo, quando ele nasce no nosso coração, se nós não repreendermos, ele vira realidade. Se você desejar algo no seu coração pecaminoso, se você não repreender, se torna algo real na tua vida e prejudicial. Então, irmão, o terreno pedregoso, ele não tem umidade para que a planta se desenvolva, para que ela cresça, para que ela enraize. Semelhantemente o caminho, como ele é duro, batido, essa semente nem nasce. Mas já no meio das pedras ela nasce, fica ali um pouquinho de tempo, mas depois o sol quando vem não tem umidade, não tem como ela puxar a água da terra, ela morre. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram, olha, todos eles ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. O que é isso, igreja? Aqui são aquelas pessoas
pessoas que aceitaram a palavra de bom grado, receberam no coração, mas no meio da caminhada, ela não consegue se firmar. Aqui, irmãos, o dar fruto aqui, igreja, quando é que uma planta dá fruto? Quando ela conclui o seu crescimento, não é assim? Quando ela cresce, chega no tempo, ela floresce e dá fruto. Assim é o crente. Então aqui, irmão, esse tipo de coração é aquele que é assim, ó, pé na igreja, pé no mundo. Recebeu, mas não consegue dar fruto com perfeição. O fruto aqui, irmão, é os frutos do Evangelho, onde você mostra a transformação que Deus fez em você. É aonde o fruto, irmão, o seu fruto da sua conversão, as pessoas veem em você que você é uma pessoa de Deus. É ver em você alguém que ele vai querer ser quando se converter. Então, alguns, irmãos, são desta forma, não dão fruto com perfeição, porque as riquezas, as coisas do mundo tiram dele a perfeição, tiram dele aquilo que ele tinha que ter para ser um crente, para ser uma pessoa que serviria só a Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. E as demais coisas vos será acrescentado. Então Jesus, ele sabia, irmãos, que ali tinha todo tipo de pessoa escutando a palavra dele. Tinha todo tipo de coração, todo tipo de terreno. E Jesus, ele diz, olha, esses, ainda além de não dar fruto perfeito, eles vivem entre a riqueza e os deleites da vida. Então aqui, ó, o que não deixa a pessoa, esse tipo de coração, dar um fruto perfeito, é os deleites, é o desejo pelas coisas da vida. E o que caiu entre espinhos, irmão, é esse tipo, porque os espinhos são representados pelos desejos, pelas coisas da vida. Então vai sufocando a fé, vai sufocando o desejo de servir a Deus. Eu estou na igreja, mas eu vou ali dar uma festinha, pois eu vou. Não, estou na igreja, mas eu vou ali, eu vou beber um pouquinho, depois quando passar a ressaca eu volto. Ou nem, às vezes nem isso, irmão. Às vezes vem o dinheiro, só pensa no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. Eu dou um emprego, só penso no emprego, no emprego, no emprego. E vou deixando Deus de lado. E aquilo, irmãos, e quando você se afasta, pense no negocinho que esfria ligeiro ao coração. É por isso que nós temos, irmãos, que estar dentro da fogueira. Porque o tição, ele só continua aceso se ele estiver ligado na fogueira, ali dentro da fogueira, ali, ó, pegando fogo. Se tirar, é questão de pouco tempo, virou carvão. Você paga. E é ligeiro. Tira o tição de uma fogueira, todo um fogo a lenha mesmo. Tira lá de dentro do fogo a lenha, que aqui vocês cozinham bastante com fogo a lenha. Eu gosto de observar as coisas de Deus, irmão, nas pequenas coisas e nas analogias em que é colocado as coisas de Deus. Se você tirar, é questão de 15 minutos, ele já está quase apagado. Assim é o crente, irmão. O crente tem que estar na igreja,
tem que estar nos pés do Senhor, tem que estar vindo para a casa de Deus, ouvir a palavra, deixar a palavra de Deus entrar, ser transformado por ela, ser regozijado por ela. É assim, irmão. Senão, os espinhos vão sufocando. E aí você não consegue dar o fruto perfeito. Quais são os frutos, irmão? São os frutos do Espírito: benignidade, bondade, temperança, amor, caridade. Esses são os frutos, irmão. O fruto do Evangelho, os frutos do Evangelho no coração do ser humano, é os frutos do Espírito. São 9. São 9 frutos do Espírito. Irmãos, e é esse que tem que reinar em nós, porque, por incrível que pareça, são 18 da carne. São 18 contra 9. É 9 do Espírito e 18 da carne. Então, irmão, esse tipo de coração é chegado à semente da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, irmão, no versículo de número 15, aquele que deu fruto é o que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração, olha só, em um coração ou num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aqui no céu foi semeado em todo tipo de terreno. E os que estão aqui hoje foi da boa terra. Foi da boa terra que a semente caiu, a terra era boa, a terra era fértil, a terra era, irmão, preparada para o plantio. E o que acontece? A terra que recebeu a semente, ela foi regada, está sendo regada, e os frutos vão aparecendo. Os frutos vão aparecendo, irmão, e é 100 por 1, aleluia. 100 por 1, irmão, é colheita perfeita. A cada 1 grão dá 100 grãos. É 100 por 1. Então a cada plantinha que nasceu de 1 grão, ela deu 100 grãos. Então, irmão, nós devemos semear a palavra. O terreno que está caindo, só Jesus Cristo sabe como ele é. Mas o semeador, ele tem que sair a semear. Nós temos que semear. Semear para aqueles, irmãos, que ainda não aceitaram Jesus. A nossa obrigação como cristão é semear a palavra e mostrar que a nossa terra dá bom fruto. Que a nossa terra, irmãos, está dando bom fruto, 100 para 1, 100 por 1. E como é que nós fazemos isso? Demonstrando os frutos do Espírito. Louvado seja Deus.